Caiu, a gente vai começar de novo. Eu vou esperar o Minoru entrar novamente. Eu peço desculpas. Eu vou pedir pro Minoru entrar. Hoje a gente tem o Agora Eu Te Vejo na sexta-feira com o Minoru. E caiu, então a gente volta agora mais uma vez. O que é o Agora Eu Te Vejo, né? A gente já falou um pouquinho, então eu vou repetir. O Agora Eu Te Vejo é agora eu te vejo do jeitinho que você é, né? Então, vamos ver se dá certo agora. Vamos ver. Tá. Bom, hoje a gente tem o Minoru Kamashi no Agora Eu Te Vejo do jeitinho que você é. Aqui, Minoru, você consegue entrar? Deixa eu ver. Minoru, vamos lá. Pronto, Minoru, Minha internet caiu. está bem ruim aqui, desculpa. Imagina, vamos lá. Não, então, eu estava contando, eu nem sei onde eu parei, mas eu estava falando que a primeira vez que eu encontrei com Deus, que eu tive contato com Deus, eu estava fazendo uma viagem para Porto Seguro e eu Tá. Peraí, precisava. peraí, Minoru, eu só É, vou pedir para a Andrea, que está aqui, para ela sair do outro perfil que está dando conflito por isso. tá bom, Tá? Beijo, vamos lá. beleza, Não, não, beijo não, agora você continua. tá bom. Então, e aí a primeira vez que eu tive contato com Deus foi uma viagem que eu fiz para Porto Seguro, que eu me comprometi a fazer um baile de carnaval, né? Então eu era ovelha negra, então eu não queria saber de varejo, eu queria saber de festa, baile, karaokê. E aí eu estava indo para Porto Seguro atrás dos profissionais lá que eu tinha prometido para esse baile de carnaval. É. E aí no meio do caminho, na BR-101, muita chuva, o carro, eu tinha um Fusca 78, o Fusca não ia chegar até Porto Seguro, então minha irmã, minha falecida irmã Sati, emprestou o golzinho dela e eu fui com o gol dela para Porto Seguro. Só que aí não tinha ar-condicionado, aí começa a entrar água, estava chovendo muito. E aí eu comecei a ficar com medo, de verdade eu comecei a ficar com medo, né? E aí eu peguei e eu quis parar num posto de gasolina para dormir, para esperar a chuva passar, mas estava tudo muito escuro e eu resolvi continuar. Eu comecei a ficar com tanto medo que eu comecei a olhar para trás do banco. Falei, nossa, será que, né? Hum. Espírito, sei lá, alguma coisa assim. E aí, de repente, eu dei um grito e falei assim: olha, você quer saber? Se tem alguém comigo aqui, é Deus. E eu gritei tão forte, comecei a rezar, que, nossa, assim, daqui a pouco a chuva, né, parou, Tá. eu consegui parar, dormir, e aí foi a melhor viagem da minha vida, porque aí, assim, foi uma viagem que eu pude refletir em tudo que estava acontecendo na minha vida, desde Uhum. problemas, né? Então eu estava numa fase muito rebelde, eu tinha acabado de me separar do sócio do jornal que eu tinha, meu coração Sim. estava cheio de mágoas, e aí nessa viagem, de fato, eu consegui perdoar esse meu ex-sócio, né? E quando eu Uhum. volto dessa viagem, consigo perdoar esse meu ex-sócio, aí É. parece assim que, sei lá, o céu, meu coração ficou leve e as coisas realmente começaram a fluir, né? E Uhum. aí assim, o carnaval foi um sucesso, é, consegui trocar o meu Fusquinha por um carro novo, enfim, É, é. né? Eu realizei um Esse, sonho, né? é. Né? Aí, logo depois, em 90, isso foi mais ou menos em 92, 93. Em 94, eu estava muito desanimado com esse negócio de jornal e tal. E aí o meu pai, aí sim, me convida para voltar para o comércio para trabalhar numa loja de cosméticos, né, em Hum. 94. Aí eu voltei e tal, porque não tinha quem tocasse, eu voltei e tal. Só que fazia muita coisa junta, sabe? Eu fazia baile, Uhum. continuei com essa vida meio boêmia, né? É. Em 2000, eu fiz um curso chamado Arita. É, E sei. esse Leader realmente, training. Leader Training. E esse É. foi realmente o divisor de águas da minha vida, né? Aliás, o nosso amigo William Lin, que acabou me levando Sim. para lá, e ele, né, hoje ele que dá, o Arita infelizmente faleceu, e o É. William hoje ele dá esse treinamento. Aliás, ele me falou que em outubro agora ele vai estar fazendo um Tem treinamento presencial primeiro, né, líderes pós-Covid. inspiradores, o do William Isso, Lee, é o né? Lin.
E aí, realmente, assim, sabe, foi a primeira vez que eu tive contato com a regressão. E aí eu sei que é um tema muito delicado, que as pessoas acreditam ou não, mas para mim, de verdade, eu comecei a olhar para os meus pais com outros olhos, né? Então, quando eu Sim. voltei do treinamento, Maria, assim, foi o dia mais mágico da minha vida, porque assim, você sabe como é japonês, né? Não gosta, não sabe Sim. abraçar, tal. E foi a primeira vez, né? Eu voltei do treinamento, coloquei meu pai e minha mãe na minha frente assim, e Uhum. eu pude olhar nos olhos deles assim e agradecer, né? Então assim, quando você passa por um processo desse, você começa a olhar de fato para trás, para sua história, né? E eu fiquei Sim. pensando, poxa, né? Com tanta dificuldade eles me criaram até aqui, né? E qual que é a sensação de não ter um obrigado, né, do filho, Sim. né? Então, Uhum. eu fiz isso e foi assim, foi transformador na minha vida. Quando eu consegui realmente expressar, porque eu acho que assim, todo mundo fala, eu amo meu pai sabe que eu amo, minha mãe sabe que eu amo, mas o É, fato não é saber, né? O fato é sim. demonstrar também, né? O É, fundamental acho que é demonstrar o amor, né? é. Não basta A- saber, né? Até na nossa conversa, antes da gente, você falou, como que vai ser dessa live? Eu falei assim, ô Minoru, você vai falar um pouco da sua vida, porque eu já conhecia um pouco dela, né? E eu falei assim, tudo que você fez tem relação com o trabalho sistêmico. E aí tem três coisinhas que você falou, né? Uma é a ovelha negra. Né? Você falou assim, eu sempre fui meio que ovelha negra da família e eu sou o caçula. Daí eu lembrei por quê? A gente fala que todo ovelha negra da família é aquele que ama muito a sua ama muito a família porque é aquele que resolve olhar para algum excluído. Por isso que é a ovelha negra. Olha que coisa doida, né? Por que ele é ovelha negra? Porque ele olha para algum excluído com amor e repete um padrão. Então, o que ele faz, o ovelha negra? Ele vê algum excluído e ele fala assim: bom, eu amo tanto esse excluído, eu amo tanto essa pessoa que faz parte da minha família, que eu vou fazer a minha família atual lembrar deles, né? E aí ele é aquele que em algum momento repete um padrão ou faz coisas para que aquele excluído seja lembrado. Por isso que Legal. a gente fala que a ovelha negra ama muito a família. E o Legal. outro é que o caçula. O que eles falam do caçula? Primeiro que o caçula é o que traz alegria para a família. Né? O papel, qual que é o papel do caçula? É trazer a alegria da família. E por que que ele, às vezes, faz muito? Né? Não que você esteja fazendo muito, mas por que que, às vezes, o caçula faz muito? Porque o caçula, ele recebeu amor do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, babá, e aí ele é o último. Então ele recebeu muito amor, pai, mãe, blá, 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 até chegar no último. E aí o caçula ele se sente devedor. Ele fala, nossa, eu tenho que retribuir tudo isso que eu recebi. E por isso que faz muito pela família, né? Entendido, tá Só, entendido. só que você faz, né? O desafio é Muito fazer legal. enquanto caçula, né? Enquanto pequeno, porque todos eles vêm antes. E o terceiro é da regressão. Você falou, o momento, né? Eu acho que eu já conhecia essa história. Por isso que eu falei, conta a história lá do carro, né? Desse Uhum. que te tocou. E do leader training. Porque eu falo assim, que várias pessoas chegam nesse despertar da consciência de diversas formas. Tem gente que faz terapia, tem gente que faz regressão, tem gente que faz líderes inspiradores, né? Eu também passei por todo esse processo, né? Engraçado que a gente fez uns cursos muito semelhantes, né? E qual que é, o despertar? Cada um desperta nos processos, né? Em algumas formas. E aí, na conversa, e quem me ensinou a palavra Deus ciência, né? Não, Deus Deucidência. cidência! Eu falo toda vez eu falei errado, mano. Eu falo assim, que são as coincidências felizes, né? Tanto para a gente se encontrar, quanto para as coisas na nossa vida fluírem, né? E eu falava sincronicidade, coincidência. Aí você falou, não, Maria, eu falo que é deusidência, que é incidência de Deus, né? Então tudo isso faz com que hoje você tenha esse trabalho, né? Tanto na Soneda e do amor, que você falou muito que Nihonjin, japonês, não fala muito eu te amo. E depois que você saiu do treinamento, você falou, nossa, é importante falar o eu te amo, né?
E aí, se Sim, você quiser sim. continuar a sua história, porque eu queria que você contasse a história de como surgiu, você começou a ir atrás dos antepassados, Tá a bom. ter esse relacionamento. Não, então, aí assim, com esse treinamento, né, ele falou muito de foco, então eu comecei a largar as coisinhas que eu fazia, e aí em 2000, há exatamente 20 anos atrás, eu estou com 51 anos agora, né, que eu fiz o treinamento, então eu fiz o treinamento e aí apareceu a oportunidade de estar se abrindo uma outra loja, né, que é na Praça da Uhum. Árvore. E essa loja realmente foi a loja que mudou a nossa vida, assim, né? Então, é, a gente não tinha dinheiro para abrir a loja, tinha muito pouquinho dinheiro. Aí eu peguei dinheiro emprestado com meu amigo Antônio Suei, o pai dele me emprestou em dólar, o meu irmão Milton me emprestou dinheiro, os Sim. fornecedores deram crédito, o instalador não cobrou, cobrou depois o Joilson, que hoje até hoje é meu gesseiro, demorou muito para É. receber. Então, enfim, né, foi uma cadeia de ocorrências que me ajudaram a estar abrindo essa loja. E essa loja, que nem eu te falei, né, foi tão legal que assim, e aí em 2000 a gente abriu a Praça da Árvore, e em 2003, né, a gente conseguiu abrir a loja de Guarulhos, né? Uhum. E a gente abriu a loja de Guarulhos mais ou menos em abril, mais ou menos. E aí eu perdi minha mãe em julho, né? Então, Hum. assim, e foi tão interessante porque, assim, apesar de doloroso, né, no dia que a minha mãe faleceu, minha tia veio para mim, né, minha tia é irmã da minha mãe, a mais velha, né? Ela Sim. falou, olha, sua mãe morreu muito feliz, né? Porque teve uma época que realmente vocês estavam sem dinheiro, né? E Uhum. quando ela morreu, ela falou que ela estava feliz porque agora a dificuldade era exatamente aonde ela escondeu o dinheiro que toda semana a gente procurava levar para ela guardar, né? Então, assim, É. você que fala, né, que mãe o que quer, dinheiro, sucesso, como é que é? A mãe é profissão e dinheiro, e o pai é o sucesso e o Isso. mundo. Isso Então, aí, cara, aprendeu então direito, Godoy. mas foi exatamente isso, assim, sabe, né? Então, É. acho que, assim, foi um processo muito legal, assim, minha tia veio trazer essa história para mim, e, assim, sabe, confortou muito o meu coração, assim, de fato, né? Que legal, é. Isso em 2003. Aí, em 2007, foi a primeira vez que eu ouvi falar o termo constelação, né? Aham, é. O meu irmão Milton, né, ele era de Minas e minha mãe sempre quis que ele viesse mais para perto, né, porque ele ficava muito longe. E aí a Sim. gente conseguiu ajudar ele a abrir uma loja em Atibaia. Tá. E aí ele sempre muito interessado em cursos, tal, ele foi fazer um curso, tal, não sei se é Águas de São Pedro, tal. E na volta ele acabou dando carona para uma moça que falou pela primeira vez de constelação para ele. E eu Eita. só sei que ele chegou e falou: olha, vamos fazer uma reunião, eu, você e o Érico, que é nosso irmão mais velho. A gente precisa conversar. É. Falei, não, tá bom, vamos conversar então. E aí a gente. E ele trouxe essa moça para falar com a gente, né? E Sim. essa moça falou assim: olha, a única coisa que eu lembro era assim, sabe? Constelação, né? Da onde viemos e para onde iremos, sabe? Então ela colocou que existia uma conexão total, né, dessa Aham, linha da sim. nossa vida, né? E isso ficou Uhum. muito latente na minha cabeça, né? É. Só que eu fui fazer de fato a minha primeira constelação, Maria, acho que em 2014, mais ou menos, com a Bel Sim. Barata, né? E aí eu Uhum. acho que assim, o pessoal que já tinha feito falou, é interessante você saber bastante da sua história, tal, dos avós, tal. E aí eu fui, Uhum. né, conversar com meu pai e tentar entender, né? Uhum. Avô, tal, que nome dos avós, tinha a foto do meu bisavô lá, tal, né? E aí eu peguei e fui fazer essa constelação em 2014. E aí desperta aquele interesse de querer cada vez mais conhecer a Sabe? história da família, cada vez mais conhecer a história da família. Sim. Olha que louco, né? Em 2016, eu tenho 51 anos, eu nasci em 69, né, em janeiro. Hum. Em outubro de 69, meu pai, meu avô paterno, né, ele morre, né? Então, assim, Hum. provavelmente ele Ainda segurou eu bem no que. colo, eu morreu com 9 meses. E ele É. cravou na lápide da família, lá em Junqueirópolis, nossa terra natal, ele cravou o endereço da família no Japão, né? Uhum.
E sempre eu levava meu pai para pescar e depois a gente passava para fazer o haka, né? Passava lá no cemitério para. E eu falava, pai, mas por que que ele colocou o endereço do Japão, né? Ele falou, olha, quando Uhum. ele morreu, ele percebeu que eu acho que eu fui o 34º, 30º alguma coisa neto. Ele falou, ele percebeu que a família já não mais voltaria para o Japão. Mas ele queria que Uhum. pelo menos a família soubesse o endereço do Japão e que, sei lá, tivesse de repente curiosidade. O meu irmão Milton foi antes de mim. Eu acredito que ele não conseguiu chegar no endereço da casa em si, né? E aí, em Uhum. 2016, a gente resolve ir para, né, para o Japão e eu queria conhecer a terra natal da família lá no Japão, né? Sim. E aí, assim, foi mágico, né? Porque, assim, você começa né? Puxa, porque a história é meio louca, né? Porque, assim, o meu bisavô chamado Keitaro, né? Então, na tradição dos japoneses, o filho Hum. mais velho sempre tem que cuidar do pai, né? E no Sim. caso, ou filho homem, né? No caso, o meu bisavô acabou abandonando meu bisavô no Japão para vir para o Brasil, né? Hum. Endividado, né? Então, esse meu bisavô, ele ficou meio abandonado lá no Japão, né? E quem Uhum. cuidou dele foi a minha tia-avó, né? A irmã do meu Uhum. avô, né? Sim. Então, assim, foi realmente assim, pro japonês em si, isso é muito forte, né? É, é. Então, quando eu fui lá, eu tive a oportunidade de conhecer, né, a casa onde meu pai e a minha família viveu e nasceu lá, e a Uhum. casa onde o Keitaro faleceu também, né? Na casa Sim. dessa minha tia-avó. E aí foi fantástico, assim, né? Porque, inclusive, Soneda vem de lá, né? Porque, coincidentemente, essa terra toda, né? Cheia É. de plantação de arroz, tal, né? Soneda significa plantação de arroz com raízes profundas. Então, realmente, Uhum. Soneda é uma terra só de arrozais lá, né? Então, assim, foi, O assim, nome surgiu fantástico. depois que você foi atrás de toda essa Então, história do teu. isso, eu conheci o nome lá, mas até aí eu não, nem estava buscando nenhum nome, né? Sim. Aí, quando eu volto, Maria, olha que louco, né? Eu estava fazendo um curso chamado Metanoia, né? Sim, conheço também. A E a franguinha que tá aí, metanoia. ó, da metanoia. Ah, que ótimo. E aí teve um processo na metanoia que o Roberto Tranjan, que é o líder, falou assim: qual que é seu valor essencial, né? E eu falei, né? E aí depois de muito pensar, eu falei, puxa, o amor é meu valor essencial, né? E o que que você vai Uhum. fazer com esse seu valor essencial? Aí eu escrevi lá, não, eu vou cuidar das pessoas ao meu redor. Aí ele falou, mas quem são as pessoas ao seu redor? Ah, minha família, meus irmãos, tal, né? Uhum. Aí ele olhou para mim e falou assim, Minoru, amor é o valor essencial mais forte que se tem. É muito grande para você restringir só a sua família. Nossa, E que aquilo, bonito. assim, de verdade foi um tapa na minha cara, né? Porque eu tava assim, Uhum. não, né, eu vou, né? Uhum. E aí realmente assim, né? Aí realmente a gente começa a pensar de forma mais ampla, né? Em termos de família, porque aí eu incluí primo. E aí realmente eu entendi que né? A gente precisava trazer uma amplitude maior. E aí, né? Em 2018 a gente acaba fundando a Soneda. Antes disso, né? Eu queria Uhum. falar aqui Hum. quando eu resolvi casar. Eu preciso contar essa história para você. Ah, pronto. Vamos. É que essa história eu não conheço Eu não te ainda, conheço, hein? né? Novidade. É. Ainda dentro de um dos cursos do Arita que eu fiz, né, tinha um lá que É. chamava É. Gaivota, né, e teve e um pouco antes de eu fazer esse curso, eu assisti uma entrevista do Jô Soares com a Dercy Gonçalves. Hum. E ela falava assim, porra, né? Mas o que é Espírito Santo, afinal? Né? Sei. É. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? E Hum. aí eu fiquei pensando, né? Bom, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E eu entendi dessa forma, tá? Isso foi lá em 2000 e pouquinho, né? Os É. pais, então eu precisava cuidar dos meus pais, né? Então, é Uhum. assim, eu estava cuidando da melhor forma possível. Quando eu entendi que a gente já tinha criado uma estabilidade,
Eu falei, agora eu preciso cuidar do filho, né? Eu preciso, né, Ah, cuidar sim. dos filhos, né? Então, assim, e aí sim, né, eu me permiti casar com a Juliana maravilhosa, que me deu Ah, meus que 3 filhos que nasceram e fofo! meus 3 anjinhos que infelizmente não nasceram, mas assim, sabe, tem o Enzo, tem o Vitor e a Sofia. É. E realmente, sabe, e eu falei, pô, e agora que eu constituí minha família, né? E agora sim, de fato, o que que é o Espírito Santo? Então é isso. Para mim, Uhum. o Espírito Santo são as pessoas ao meu redor, né? Ai, que Então, de legal. fato, eu acho que assim, hoje na Soneda a gente tenta ampliar, né, esse Espírito Santo para que a gente possa cuidar de despertar vidas, de cuidar de mais pessoas cada vez mais, assim, sabe? É um É. processo assim que casou com isso lá de trás, assim, né? E aí eu vou fazer até uma observação, por quê? Tá. O trabalho sistêmico, né, que a gente faz de relação sistêmica, ele fala que a gente tem círculos do amor, né? Então, o primeiro é exatamente esse. Você com seus pais, e, ó, e você nem sabia disso, né? Mas assim, o primeiro é exatamente esse, você com seus pais. Depois é você com a sua família, né? Então você acaba constituindo a sua família e você consegue servir ao outro, que aí vem outro círculo de amor. Olha que interessante, né? A gente nem se falou, e são os círculos do amor que o Bert Hellinger ele viu, né? E você só consegue, olha que interessante, servir bem aos outros quando os primeiros círculos estão completos, né? Então, por Nossa, que exemplo, legal. você tem a mãe e o pai no coração, aí formou a sua família, né? Tem a Ju no coração, seus filhos, tal. E aí, quando você se predispõe a servir, aí sim, aí você serve outras famílias, que a gente fala que é o mundo. Aí vem o teu trabalho. E quanto mais você serve o outro, mais você tem. É tão bonito isso, né? E aí você conta essa história toda e depois, se você não contar, eu vou contar como que foi lá o trabalho do nome Soneda, né? Eu acho que assim, tem um trabalho que foi feito que super me emocionou quando você trouxe o nome e trouxe para o mercado, né, a Soneda. Eu lembro que você não chamou apenas a família, né? Você chamou a família, todos os seus colaboradores, né? E os fornecedores para fazer parte. Realmente foi lindo, né? É, então, a gente realmente, assim, né, a gente estava buscando um nome, né, que realmente fizesse sentido, não só um nome bonito, né? Então, Uhum, quando eu trouxe para a família, num primeiro momento a família até estranhou, nossa, mas Soneda não era, não soava, né, porque não entrava ainda, né, uhum, mais facilmente, né? Mas aí, conforme o tempo foi passando, o nome começou a agradar a família, e aí, quando a gente resolve fazer o lançamento, aí sim, né? é. Meu pai presente, né? Foi lindo. Liberando lá a paninho e tal. Então, realmente, foi um processo muito legal, assim. E é É. uma construção maravilhosa, assim, que a gente, assim, não tem nem... Eu falo que assim, essa jornada está maravilhosa. Então, assim, não sei nem onde vai dar. Você falar de sucesso, assim, para mim, sucesso é o que a gente está vivendo hoje, que é estar em família, né? Uhum. Então, de fato, assim, hoje, você tem uma ideia, a gente está com... Eu sou caçula, como eu já falei, de toda uma geração, né? E aí Sim. embaixo de mim tem 14 sobrinhos, né, que eu preciso engajá-los na família. Deixa eu contar uma outra historinha. Quando eu comecei também a É. acreditar que realmente a constelação era fantástica, né? Meu É. pai são 4 irmãos, né? Desses Sim. 4 irmãos, três, meu pai e mais 2 irmãos, a gente está envolvido aqui na Soneda, Uhum. tá? Tá. Um tio meu lá de Piracicaba, ele não faz parte da Soneda, mas a gente é meio primo e irmão, tá? Uhum. Tá. E eles lá também, eles fazem constelação em Jundiaí, se eu não me engano. E É. olha que É. louco, em 2016, quando a gente batizou o nosso grupo de Queitaro, né? É. O Que é o Rodrigo nome do seu. do meu bisavô, a gente, Isso. inclusive, a pessoa jurídica a gente chama de Queitaro, né? Queitaro Uhum. Participações, que é o nome jurídico da Soneda e tal. É. E em 2016, quando teve uma missa lá em Piracicaba, os meus primos de lá, por conta da constelação, queriam saber o nome daquela figura da foto,
Aham. Que o Rodrigo e a Emília falaram, não, mas esse daí é o Keitaro. Poxa, mas como assim? Como você sabe? Então, assim, e foi exatamente numa mesma época, sabe? Eu falei, não, não Sim. tem coincidência de fato, assim, É o que né? você me ensinou. Você me ensinou, Minora, que é deucidência, não é coincidência, né? Nossa, de fato, assim, sabe? Aí, assim, eles estavam atrás do nome, né? Porque como o meu tio lá já tinha falecido e a minha tia também, eles não tinham essa referência, né? Então, quando eu trago assim, mas como você já sabe o nome, né? E era porque a gente estava realmente já trabalhando com o nome Keitaro, honrando, né? O Keitaro aqui, né? Fazendo um pouquinho diferente, mas honrando. É assim? É assim, ah, você é exemplar. Vocês são sobrinhos, viu? O que eu posso dizer disso tudo? A tua família? Ah, É isso mesmo. mas aí é legal que, assim, eu acho que também outra coisa que fez muito sentido para mim, né, que me É, ajudou a entender de fato e respeitar cada vez mais a constelação, foi que em 2017 a Disney lança aquele filme, né, Viva a Vida é uma Festa, sim. e quando eu assisto do lado do meu filho Enzo, né, que na época tinha 10 anos de idade, ele se emociona e eu me emociono, sabe? É. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver de fato, tá honrando os antepassados, tá lembrando, tá rezando por eles, né? Eu vou fazer um adendo. Deixa eu contar para quem não viu o filme, bem Tá bom, resumido em algumas desculpa, desculpa, palavras. desculpa. Viva a Vida é uma Festa. A Assistam, cultura. assistam. Assisto, faz propaganda para Disney aí. É uma história, porque na cultura mexicana ele tem o dia dos mortos. Aqui, peraí. Tá acabando minha bateria. Já acabou o do Minora, mas imagina se cabe a minha, né? Esse Dia dos Mortos é um dia onde eles comemoram como se fosse o nosso finados, só que diferente do que a gente faz, eles colocam a foto da pessoa que já morreu e colocam comidas que ele gostava. Então é um dia de festa, não é um dia de tristeza, né? E tem um garotinho que adora cantar e tocar violão. E toda vez ele tinha que fazer escondido, porque quando alguém da família via que ele estava fazendo isso, iam lá e fechavam, não deixavam, né? E resumo da história, ele tinha um avô que era músico. E o avô, ele a princípio sumiu. E aí todo mundo excluiu esse vovô. Tanto que a gente usa nas constelações sistêmicas, né? Nas relações sistêmicas, esse exemplo. Porque, como ele sumiu, todo mundo não sabe o que aconteceu, exclui esse avô. Então, tudo que lembra o avô, ninguém deixa fazer. E esse menino, sem saber da história, ama tocar, igual o vovô que era músico. E aí, quando ele vai para o mundo dos mortos, ele encontra o avô, sabe da história, descobre que o avô foi assassinado. Por isso que ele não voltou, né, para a família. E aí ele inclui o vovô. E a avó, que já estava, acho que com Alzheimer, né? Não lembrava de nada. Mas quando o menino aprende a música que o vô toca para ele lá no céu, né? A avó lembra de tudo. E aí deixa todo mundo emocionado, né? Porque ela volta à consciência, por quê? Porque incluiu uma pessoa excluída. E é isso que a gente fala nas relações sistêmicas, né? Que a gente falou do ovelha negra. Então você é uma ótima ovelha negra. Você traz Não, para sua vida, né? e, Algo e, excluído. e outro detalhe é que no filme, né, caso você se esqueça desse antepassado, ele some do céu também, né? Isso é isso Quando você, mesmo. né? Então, assim, se você para de rezar para ele, se ele cai no esquecimento aqui na Terra, ele também some do céu. Então, a partir de então, assim, nossa, eu tenho rezado muito por todos os meus antepassados. E é engraçado que, assim, eu sou uma mistura de budista com católico, com de tudo um pouco. E no budismo, né, eles, na verdade, a partir dos 50 anos não se celebra mais missa, sabe, Maria? Assim, né? 50 Uhum. anos olha, tem 7, 13 e tal, e 50 anos não se celebra mais. Tá. Mas eu até pedi para o meu pai, e mês que vem, outubro, é um mês que a gente teve muitas ocorrências de perdas aqui na família, e eu falei para ele para a gente já realmente celebrar uma missa, mas até para aqueles que realmente, né? Você Já tem uma tem mais de ideia? 50 anos. Isso, porque o Keitaro já tem. Porque você vê, o meu avô já tem mais de 50 anos, então o Sim. Keitaro muito mais.
E o Shigezaburo, que é o pai do Keitaro, muito mais ainda, né? Na Uhum. tradição japonesa tem o santuário lá, né? E fica aquela madeirinha onde vão se colocando as datas e o nome das pessoas que vão falecendo. Então lá a gente Sim, descobriu o nome do Keitaro, do pai do Keitaro. Então já faz muito tempo, né? A gente deve estar aí indo para mais de 150 anos aí de sim, falecimento e tal, né? Então acho que assim, e vendo tudo que Deus tem me abençoado hoje, nos últimos tempos, eu só posso acreditar que essa força de fato vem dos meus antepassados. Não tem outra explicação assim, sabe? sim, sim. É muita deusidência, é Deus colocando muita gente na minha vida, sabe? Seja os amigos, seja a Marie, seja o Júlio Tacana, a Roseli, todo mundo assim, sabe? Realmente assim Deus tem abençoado colocando muitas pessoas boas na nossa vida, assim. E aí, assim, você é uma pessoa impressionante, né, Mineiro? Porque eu comentei com você que eu queria fazer um trabalho de pesquisa científica, né? Eu falei assim, Mineiro, eu quero fazer o pós-doutorado mostrando quanto as relações sistêmicas empresariais, que é esse trabalho de constelação empresarial, né, acaba ajudando no negócio. E aí eu montei um grupo piloto de pesquisa, tem bastante gente que está aqui, até que participou desse grupo, né? Os seus sobrinhos e tal. E eu lembro que você já falou, não, Maria, eu vou mandar 6 sobrinhos. Eu falei assim, nossa, Minor. Aí os seus sobrinhos apareceram lá, você não foi, mas seus sobrinhos Mas apareceram, eu viu? tinha um compromisso, eu ia viajar, É lembra? verdade. Você estava na China, né? Alguma coisa É, assim? eu ia viajar, tinha uma viagem. É. Eu Bom, ia pela L'Oréal para a China e aí era num dos finais de semana, então. é, é isso mesmo. E aí os seus sobrinhos foram, né? E a gente trabalha, por quê? Porque uma das coisas que eu acredito, por isso que eu quero comprovar cientificamente, é quando você trabalha a questão sistêmica, porque toda empresa é uma empresa familiar, ele começou com uma família, né? Quando você trabalha essa questão sistêmica familiar, você melhora os negócios, que não é o seu carro, não é o seu caso, né? Mas tem caso de pessoas que vêm de uma família muito humilde, e começam a progredir, começa a ter sucesso, começa a dar muito bem os negócios. Só que quando você vai muito bem, e diferente do que você fez, porque toda a tua família está envolvida no negócio, né? Então você tá bem, você traz toda a família junto. Quando você tem um negócio e você tá sozinho, porque você começa a ir super bem e não é todo mundo da família que vai bem, você acaba se sentindo que vai ser excluído. Lembra aquele sentimento de exclusão? E aí você se boicota e começa a perder, começa a acontecer coisas que abre falência. E a pessoa até fala feliz, porque eu perdi, né, dinheiro, porque eu fali. E quando você vai ver atrás dessa alegria, por que ele perde e está alegre? Porque é uma forma de se conectar à sua família de novo. Então, enquanto todo mundo é muito humilde, você começa a se dar bem profissionalmente, você fica com a consciência pesada. E aí a sua consciência pesada, mesmo que esteja fazendo você ir bem, tá? Faz com que você acabe perdendo tudo para voltar à família de origem, né? Então, este é a primeira lei sistêmica. E eu lembro, eu nem te contei, vou contar porque não estou falando atrás de ninguém, né? Os seus sobrinhos, eles trabalham tanto que todos eles tinham culpa de tirar férias, assim. A gente fez uma dinâmica, né? Tipo, eu mereço. Aí Aí todos os seus filhos, todos os sobrinhos com culpa de tirar férias. Que é até um vídeo que eu postei essa semana, por quê? A gente Ah, percebe não foi muito, para quando a mim. família é muito assim, O vídeo, trabalhadora, os vídeos não foi para mim então, né? Porque a Juliana, minha esposa, falou: não "Olha, foi esse pra vídeo foi você, para foi com você". seus sobrinhos, Ufa. viu? Eles participaram da dinâmica e todo mundo tinha culpa de tirar férias, né? Que é o eu mereço. A gente que veio de uma família, assim, né, imigrantes, né? Quem veio imigrante ou tem uma história de vida um pouco mais difícil, eles trabalharam muito para chegar onde chegaram. E aí a gente faz igual, né? A gente ama tanto que passa pela mesma dor, a gente ama tanto que passa pelas mesmas histórias. E por isso que tem muita gente que sente culpa de tirar férias, né? Por quê? Porque você fala assim, nossa, eles fizeram tanto isso que eu também preciso, né? Passar por tudo igual.
E aí esse vídeo, o culpa por tirar férias, é isso, porque a gente merece. E agora imagina, para quem tem culpa de tirar férias, que é no teu caso, e toda a tua família, porque eu já vi, né? Imagina o seu bisavô, né, Keitaro, olhando para vocês e vendo vocês trabalharem muito. Ele fica feliz, ele fica orgulhoso. Mas quando isso chega a ficar pesado no sentido de, nossa, eu não posso tirar férias, né? Sexta-feira foi um dia que eu acabei folgando, né? E me deu enxaqueca, sexta e sábado. Aí meu marido falou assim, suporte a consciência pesada, né? Ele tirou sarro de suporte a consciência pesada. Por quê? Porque é isso, a gente acha que não merece, a gente se sente culpado por, né, tirar férias e tudo mais. Então esse é um exemplo, né? E outra coisa que eu queria dizer, que é um adendo só, os seus sobrinhos, né? A gente vê essa questão da gratidão, tá? E de uma coisa simples, e por isso que eu falo, você vai ter sucesso. Eu até na chamada, você pode ter falado, pô, Maria, você falando, uma empresa de sucesso, não sei o quê, né? Porque eu tenho certeza que é uma empresa que vai continuar na prosperidade, porque isso faz parte da tua família, a questão da gratidão. E aí eu tô com esse chart maravilhoso de Nova York aqui, ó, porque eu ganhei dos seus sobrinhos, viu? Olha só que coisa. Porque é um exemplo bobo de gratidão, né? Que eu tava lá, falei assim, eu vou pegar esse daqui que eu vou usar hoje. Por quê? A gente viajou, eu conheci seus sobrinhos lá em Nova York no evento de varejo, né? Então eles só foram para Nova York por quê? Não porque eles foram passear, foram porque eles foram ver uma feira de varejo, né? Tipo, tô trabalhando, né? E aí, no último dia, eles estavam voltando para... o Gabriel viajou com a gente também. Estavam voltando de Nova York, e aí os seus sobrinhos que estavam lá me deram, assim, né, um presente para agradecer a atenção que eles receberam. E eu falei assim, gente, eu tô trabalhando e ainda ganho presente, né? E eu falei assim, olha que delicadeza que mostra a essência da família. Porque o que um faz, né? Acaba todo mundo fazendo por aprendizado, assim, né? Então, um faz é porque isso já faz parte do sistema da sua família, essa questão da gratidão, né? Então, é o parabéns, né? É o quanto a gente vê. E uma outra coisa que eu vi, eu indiquei, né? Que, para quem não sabe, o Minoro, ele tem uma rede, uma perfumaria que chama Soneda. E eu lembro que uma amiga minha falou assim, nossa, Maria, eu nunca levei um não e fiquei apaixonada. Eu falei, que é isso, Milene? Né? Uma amiga minha. Ela falou assim, não, porque eu fui lá na Soneda, fui apresentar os produtos, né, da empresa que ela trabalha e tal. E ela falou assim, ele me deu um não, mas ele me explicou o porquê o não. Então, assim, você teve um respeito tão grande, mesmo no não, né? E aí ela falou, nossa, eu saí apaixonada, porque imagina, eu fui levar um não fora, né? No sentido de não vou ter, eu tenho um produto dentro da minha loja, mas assim, deixa eu te explicar o porquê. Que é isso que eu falo, respeito, a gratidão, né? Respeito e gratidão são dois valores da Soneda. Tá vendo? Então, Aconchego, amor, beleza, confiança, fé e respeito. olha só, tá vendo? Então faz Não pode, realmente parte do DNA. não pode ser um papel só na parede, né? Então, realmente, a gente realmente tem que ser o que a gente fala, né? Então, de fato, Sim, a gente fala que é o que nos guia de fato. A carta de valor tem que ser o que nos guia de fato, né? Então, sim, sim. por isso que a gente leva muito a sério esse negócio de carta de valor, assim, né? Não, e aí a gente também tem uma questão que a gente falou sobre ordem e hierarquia nos negócios. E aí os meninos participaram dessa pesquisa, né, de pós-doutorado, que eu quero ver o quanto o trabalho sistêmico realmente traz de benefício financeiro para o negócio. E aí vocês até tentaram fazer, né? Porque dentro de uma empresa familiar, principalmente, você tem a ordem e hierarquia. Então você pode dividir, né? Até o fato de sentar numa mesa de reuniões acaba influenciando, interferindo no negócio. E aí tem um exemplo que numa empresa, não é o teu, tá? Numa empresa, os irmãos sentavam ao redor da mesa e sempre tinha um lugar vago. E aí e ninguém sentava naquele lugar, sabe aquele lugar que todo mundo, cada um acostuma, senta.
E quando eles foram fazer esse trabalho na empresa, eles perceberam que tinha um lugar vago, e esse lugar era exatamente o lugar onde um dos irmãos que tinham morrido tipo, se sentaria, né? Porque ele não estava na empresa na época. Mas na história desta família tinha um irmão que nasceu e morreu. Então eles deixavam aquele lugar sem saber, porque a empresa, né, o espaço foi construído depois, sem saber que na ordem estava exatamente o lugar desse irmão. Né? Então olha que coisa interessante, que a gente nem imagina o quanto influencia uma empresa. Né? E aí a gente brincou e falou assim, bom, então agora vamos colocar todo mundo em ordem, vocês podem colocar ou por idade, ou por época de formação, né? Quem que entrou na sociedade. E que mais? A gente falou ou por idade, ou por ordem, né? Ou por hierarquia, que ia ser mais difícil, porque todos são sócios fundadores, né? Então ia ser mais difícil. E eu lembro que, acho que num dia que a gente se encontrou, você falou assim, Marieta, uma bagunça isso daqui, né? Sim. Porque gerou uma bagunça, assim, todo mundo batia papo e a reunião não conseguia fluir, né? E aí o que eu falo para quem faz isso, tanto em casa quanto no negócio, é que quando a gente mexe com o sistema, então a gente começa a querer colocar cada um no seu lugar, né? Querer colocar, que não é que vai conseguir, né? Às vezes dá, sabe o lago cristalino, que você mexe a água e o lodo sobe? Uhum. Aí até o lodo assentar de novo demora um tempo. Então, talvez tenha acontecido isso. Com Né? Porque certeza. na minha casa, a gente mudou, né, há um tempo, e nós mudamos as pessoas. A gente colocou assim, vou colocar um exemplo aqui, ó. Daqui é uma mesa, né? Opa! E a gente colocou assim, várias pessoas sentadas. Hoje, como que a gente tá? Tá o Marcelo aqui, eu aqui, todos os meus filhos que não nasceram, né? A gente colocou um espaço, uma cadeira que representa todos os nossos filhos. Aí depois veio a primeira filha viva mais velha, a do meio e o caçula que ficou aqui na ponta, né? Mas até a gente encontrar essa dinâmica, então o Marcelo sentou de um jeito na cabeceira, depois sentou do outro. E aí tinha dias que, nossa, a criançada só ficava brigando uma com a outra. A gente falou assim, essa dinâmica não tá dando, vamos Sério. mudar de novo. Né? Então você vai, assim, as empresas elas vão achar o jeito, né, o lugar certo na empresa para fluir, e a questão de cada um no seu lugar, né? Então, como caiu, a gente acabou não falando, mas muita gente acaba vendo nos donos das empresas um pai. Por isso que é o agora eu te vejo. Porque quando você fala agora eu te vejo apenas como o meu chefe, agora eu te vejo apenas como meu funcionário, você tira a imagem de pai que muitos te veem enquanto chefe. Tá? E mesmo assim, o Daniel, que é novinho, o Rodrigo, seus outros sobrinhos, né, o Jô, que são todos novinhos, mesmo eles sendo novos, por eles serem os responsáveis, né, os sócios, os donos, eles muitas vezes saem deles atrás dos seus sobrinhos atrás de você. E aí, de primeira, é gostoso, né? Porque imagem de pai é sempre gostoso. Então, de primeira, pode parecer gostoso, mas fica muito pesado. Fica pesado para vocês, que são donos, né, sócios do negócio, serem vistos como pai de um dos funcionários. Porque é como se você, entre aspas, roubasse o lugar deles, da família deles. Né? Então, assim, é interessante porque a gente começa a utilizar esse conhecimento sistêmico na empresa e você fala, bom, e tudo bem, e o que vai trazer de benefício? O benefício principal é que te deixa mais leve. Né? Os funcionários conseguem trabalhar melhor sem medo, porque quando cada um está fora do lugar, gera medo nas pessoas, né? E gera muita confusão. Então, quando cada um está no seu lugar, a coisa flui com mais leveza. Né? Né? Mas é muito legal, porque assim, quando a gente, né, lançou o desafio de se juntar como família, a grande maioria das pessoas fala, ah, você é louco, né? Trabalhar em família, não sei o que lá, tal, né? E aí eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu fui até dar uma satisfação, tal, foi o Ricardo Ikezaki, né?
E ele falou uma coisa muito legal. A gente estava indo para o Rio de Janeiro, ia ter um evento da L'Oréal lá, encontramos com ele lá no aeroporto de Congonhas, e ele falou, não, a Soneda vai dar certo porque vocês estão se juntando por afinidade, não tem interesse, vocês estão se juntando por afinidade, né? Então, de fato, eu, meus irmãos, meus primos, minhas primas, Uhum. a gente já não era mais sócio, né? Cada um já tinha sua vida independente, tal, É. não precisávamos de fato nos juntarmos. Aí sim, esse propósito maior, né? A Soneda vem trazendo todo mundo junto, assim, então assim eu falo que assim, se tá gostoso de se ver, assim, tá muito mais legal de se viver, tá assim, né, almoçar com os sobrinhos, tá trabalhando tudo em família, assim, tem sido uma jornada assim que lá na Metanoia a gente fala que assim, o peregrino ele não é que nem o turista que está preocupado com a chegada, o peregrino ele está preocupado com a jornada, né? Então ele está curtindo a jornada. Então, de fato, a gente na Soneda está tendo uma jornada de peregrino, porque a gente está curtindo cada dia, né? Essa pandemia, por exemplo, foi acho que uma época que os meus sobrinhos falam, nossa, a gente acho que trabalhou mais, só não trabalhou mais do que médico e cientista, porque o que a gente ralou nesse período todo, sabe, para tentar ir tirando as nossas diferenças, integrando, resolvemos trocar de sistema, RP, trocar de contabilidade, sabe, enfim, a gente resolveu fazer tanta mudança, né? Mas assim está sendo muito gostoso, está sendo uma jornada assim muito abundante assim. Isso que eu acho que é mais legal assim, né? E eu vou dizer por quê. Eu não vou fugir de pergunta difícil nenhum, viu, Dai? Você perguntou, se separações, né, tem a ver com ordem sistêmica. Cada empresa é uma história, porque cada família também é uma história, tá? Mas eu vou dizer que algumas empresas, sim, elas se separam por questões sistêmicas da origem familiar. Então, vou dar um exemplo. Ela faz de conta que lá atrás teve um irmão que não se falou mais com o outro, tá? Que não é o teu caso, mas eu vou dar um exemplo para o Dai ter a resposta dele. Então, faz de conta que lá atrás, alguns vovós, né, alguns avós, são irmãos e param de se falar. E aí, as outras gerações, eles fazem sociedade e têm um negócio. Por amor a esses avós que se separaram, muitas vezes a empresa se separa. E é por isso que é importante saber a origem do seu negócio. Então, é importante saber a origem da empresa que você trabalha. Porque o que a gente percebe é que existem empresas onde faz de conta, tá? Que os irmãos, né? Os avós lá atrás eram brigados. E você vê a mesma dinâmica dentro da empresa. Tipo, setores são brigados, toda vez que algum setor está indo muito bem junto, eles se separam, né? Por quê? Porque eles estão honrando algo que aconteceu lá atrás, mesmo que você não saiba, né? E aí, por que eu falo de novo da questão do sucesso, da abundância da Rede Soneda? Porque eu conheço vocês e eu já, assim, a gente acabou realizando alguns trabalhos sistêmicos, né? É a questão, de novo, da gratidão. Porque, apesar da separação, eu vejo muito essa gratidão pelos que vieram antes e pela marca anterior, né? Então, hoje a Soneda, ela existe, mas todo o trabalho sistêmico que a gente vê a questão de ser grato, né? E aí, quando você é grato, você fortalece a marca hoje. E também vai ter que suportar a consciência pesada. Porque lembra que eu comecei com o suporte à consciência pesada? Aquele exemplo que eu te falei da família, que todo mundo é muito humilde, né? E você começa a prosperar, fica com consciência pesada e pá, perde tudo, né? Ou aquele carro, isso aqui chama expiação, que a gente chama, que você está com um carro novo. Aí você sai com um carro novo, na mesma semana, pá, bate o carro. Por quê? Como se você ficasse com consciência pesada de estar com um carro novo. Como se você não merecesse isso, né? Então, o que a rede Soneda hoje, que eu já vi, tem gratidão pela anterior. O que você faz agora é suporte à consciência pesada. Por quê? Vai chegar uma hora que pode ser que todos vocês prosperem, que é o melhor dos mundos, né? Mas pode ser que uma delas prospere muito. E aí, por que todo mundo que hoje faz parte da nova rede, né, que é o novo nome que eles construíram junto com os seus colaboradores todos, que eu vi lá, mais não sei quantas mil, mil exagero, né, mas tinha Não, tinham centenas de pessoas. 800 colaboradores mais promotores, né? Pois
Pois é, 800, porque eu lembro que era muita gente. Eu falei, gente, 800 pessoas vieram porque quiseram, né? Porque foi livre, a pessoa podia ter ido ou não. Eles criaram juntos. E aí, o trabalho sistêmico, acontece na diretoria, nos sócios. Por quê? Se vocês conseguirem suportar a consciência pesada de estar bem, aqueles que vieram da primeira relação também conseguem estar bem. Então, esses colaboradores que vieram com os outros nomes, e teve outra fusão, né? Então, na verdade, vocês têm duas fusões, certo? Que são duas marcas diferentes, criando uma marca nova, né? Então, além da gratidão, você tem a questão do suportar, porque muitos podem ainda estar conectados às redes anteriores. E aí vocês, enquanto gestores, precisam olhar com muito carinho para todos eles, né? Então, vocês, enquanto gestores, olhar com muito carinho para as outras marcas, né? Porque elas fizeram e fazem parte desse sucesso que é hoje. Sem dúvida. Então é isso. Ó, você precisa falar. Lembra que eu te falei do a graça descer, do agradecer? É isso mesmo? É a graça descer? A graça descer, né? Porque eu falei do Agra... reclamar. Aí eu falei, me falaram que agradecer é a graça descer. É isso? Você tem que falar Isso disso, hein? mesmo. Eu vou falar mesmo, porque eu gravei um vídeo falando sobre o reclamar, né? Que o reclamar é Isso. clamar duas Reclamar vezes. duas vezes. Reclamar duas vezes. E aí, o que é o contrário do reclamar? É o agradecer, né? Tá Que é a bom. graça descer, né? É isso mesmo. Boa, obrigada, Binoro. A sua Antes, obrigação. antes de você desligar aí, eu só queria contar um caso pessoal, então, né, que aconteceu recentemente, né? Agora em agosto foi Dia dos Pais. Eu espero que ele nem tenha já me ouvindo, que senão ele vai. E aí eu estava com um problema muito grande com meu filho mais velho, o Enzo, que está com 13 anos, né? E É. aí teve o trabalho Dia dos Pais, ele me mandou, mas eu não recebi porque o arquivo estava muito alto, a gente estava brigando direto, tal, né? Estava brigando muito, tal. E aí a diretora da escola me liga, querendo falar comigo, querendo marcar reunião. Eu falei, meu Deus do céu, né? E ele indo muito mal, notas muito ruins. Aí eu peguei, eu fiz a constelação com a Marie. A Marie trouxe que foi um problema lá do meu bisavô com o meu tataravô. Constelamos isso e maravilhosamente, assim, na mesma semana ele começa a me trazer só notas boas, só notas boas. Então, assim, amém. Muito Eu obrigado. vou constelar Não é assim, ó. Não é assim, é meu assim. filho também. Não é assim, é assim. Eu vou, assim, para quem não conhece a constelação sistêmica, é isso, né? Às vezes a criança, por isso que eu falo, a criança ama tanto os anteriores, que toda vez que ele está com alguma coisa, algum sintoma, tendo mal na escola, você pode ter certeza que ele está olhando com amor para alguém lá atrás, né? E acho que na constelação, eu não lembro direito o que aconteceu, mas com certeza viu alguém lá atrás e aí passa a você, né, que é pai, a ver essa pessoa, por isso que agora eu te vejo, né? Você passa a ver este excluído, ver essa pessoa que não era vista com carinho. E aí, quando você, pai, vê essa pessoa, ele para de precisar ir mal na escola para que esse excluído faça parte de novo da tua história, né? É muito interessante. Principalmente para quem tem filhos que não nasceram, né? O que a gente vê muito é assim, quando a gente tem filhos que não nasceram e o irmão não sabe, esse irmão começa a ir mal na escola, a ter depressão, um monte de coisa. Ou come por dois, né? Tem sempre um pratinho extra, tem um bichinho que não larga, né? Precisa de cama extra no quarto. São sintomas de crianças que têm irmãos que não nasceram e não sabem. E aí, quando a gente faz um trabalho sistêmico com os pais, né? De falar e o pai olhar para esse filho que não nasceu, esse que está vivo para de ter esses sintomas, né? Então, realmente, eu agradeço, Minoru, porque esse feedback que você deu, né, depois, falando que ele ficou super bem, a gente acaba não sabendo, porque não conhece todo mundo que faz o trabalho sistêmico, né? Como a gente ainda consegue se falar, fica gostoso ver o resultado desse trabalho, né? Só tenho a Então, agradecer a você, a toda a equipe aí. Muito, muito obrigado mesmo. Quem nunca constelou, olha, fantástica experiência. Muito bom. Não é isso, obrigada assim, é pela assim, ó, é propaganda, viu? assim, ó, é Agora eu te assim. vejo, viu? Eu vou terminar os meus vídeos agora.
assim. Agora Não eu é te assim. vejo. Ô, Diego, lá das lojas Redes, que olha que Ah, bonito. que Ele, legal. ele tá mandando coração para você aí, viu, Ah, Minoro? que bom. Manda um beijo. Não é, aqui não tem concorrente, viu? Nem Tem de forma amigos. alguma. A NRF, a Beauty Fair, só trouxe muitos bons amigos para mim no Brasil inteiro. Amém. Muito obrigado, de fato. Obrigada. Obrigada, Obrigado. então, Minoro. Obrigada por ter participado, por você ter Obrigado. Nossa, acreditado sim, fantástico. Obrigado mesmo, tá bom? e por ter acreditado no trabalho sistêmico, porque você nem sabia e mandou todos os seus sobrinhos, né, para fazer o trabalho sistêmico comigo. Eles chegam lá e eu falei: vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Ele Eles não, estão o Minoro me mandou. eles estão esperando a edição 2 porque essa semana eu Tá certo. perguntei, e aí, vocês gostaram? Eles, meu, a gente está sentindo falta, tal. Hoje, como eles têm que escolher o time deles, eles falam, aquele lá tem a complexidade baixa, esse daí, por isso, sabe, Acha. o diálogo está em outro nível agora. Ah, adorei, viu? Eles aprenderam direitinho. Era Verdade. domingo, né? Domingo e É, segunda, o dia 8 inteiro, horas da 8 horas manhã. estavam lá. É Ó, verdade. tá de parabéns, viu? Então tá bom. Muito obrigada. Manda um beijo para todo Obrigado. mundo. Muito Obrigado a obrigada por todos ter aí que participado. prestigiaram aí, tá? Obrigado aí por É, ter ouvido a nossa história. Espero ter contribuído um pouquinho com a história, com a vida de muito, alguém aí, né? Mas é muito. realmente assim, ajudou e tem ajudado muito a minha família. Muito obrigado, né? Então, cultuem os antepassados, eles realmente é que dão a força à nossa vida do dia a dia. Obrigada, Minoro. Um Beijo. beijo. Isso, e agora eu te vejo, Minoro. Agora eu vou terminar todas as minhas. Agora eu te vejo. Agora eu te vejo. É, Dina, beijo. Tchau, beijo para todos aí. Obrigado, obrigado. É.